Estamos de volta com Teles Fonseca Cast e a nossa entrevistada de hoje, ainda aqui no mês de março, mês das mulheres, ela apareceu na vida pública em 2020, quando foi candidata a vice-prefeita do município de Sara. Claro que a sua história, a sua militância começou muito antes, mas nas eleições foi em 2020. Já em 22, ela foi uma grande surpresa das eleições estaduais aqui no nosso estado, quando foi para o segundo turno e foi a primeira mulher negra a concorrer ao cargo de vice-governadora. Já em 24, ela ficou primeira suplente, né, de vereadora na chapa do PT, a vereadora aqui de Florianópolis, e nesse ano ela vai contar novidades e o que está aí planejando para 2026. Mas nós estamos aqui na bancada com uma outra mulher também, né? Muito bem-vinda, Renata. Você está assistindo Teles Fonseca Cast, o podcast do direito. Obrigada. Primeiro, quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né, fazer parte dessa bancada. Se você acompanha, né, o Teles Fonseca Cast, você já me viu por aqui outras vezes. E para mim é uma alegria compor essa mesa e representar, né, o Dr. Diógenes, que é o cabeça, que é o idealizador desse projeto e que vem desempenhando esse papel aqui lindamente, né, descobrindo novas habilidades Com como a certeza. comunicação, porque ele está se comunicando muito bem. E Então, sendo para mim é muito uma bem alegria. substituído nesse momento aqui pela Renata dos bastidores, mas também na apresentação. Para abrir, temos um presente para nossa entrevistada. Muito bem-vinda, Bia Vargas. Tem um kit do podcast para você tomar muito café esse ano. Adoro já ser recebida com presente, é assim. Agora vocês elevaram o nível, hein, gente? Olha, personalizado. Com nome e Que tudo, hein? massa, com nome e tudo. Para planejar muita coisa nesse ano que só começou. E boa sorte. Essa galera aqui, você viu, né? Eles já deixaram a gente todos Pois é, que uniformizados, então organização. foco no brand e não podemos deixar de falar, né, do parceiro comercial aí, que é a Centrocópias, que é patrocinador desse podcast. Muito obrigada por você acreditar nesse projeto. E quem quiser aí brindes personalizados com muita qualidade, é só procurar a galera da Centrocópias que eles vão te atender com muito carinho, sem Com dúvida. certeza. E apoiadores na tela, hein? Fiquem ligados, acompanhem, compartilhem, né? Apertem aí o sininho para sempre acompanhar o nosso canal no YouTube. Mas a primeira pergunta para a nossa entrevistada, né, Bia Vargas, é a seguinte: como você se apresenta para quem ainda não te conhece, Bia? Quem é a Bia? Essa pergunta é muito difícil, gente, porque a gente fica no mix entre fazer um remember, né, de currículo, ou então quase que uma terapia, porque daí entra no assunto, assim, a gente É a vai mini muito bio, né? profundo, a mini Sempre bio, fica na cabeça. Mas para tentar ser muito breve, eu sou Bia Vargas, eu sou microempreendedora, sou mãe solo, sou natural do sul de Santa Catarina, sou natural de Criciúma, sou comunicadora, né, voluntária social, então desde muito nova já estava ali fazendo o meu, enfim, meu trabalho voluntário. E agora eu sou dirigente partidária, estou no Partido dos Trabalhadores, sou vice-presidente do PT de Florianópolis e pré-candidata a deputada estadual. Olha só, então 2026 reserva uma pré-candidatura aí para Exato. deputada. E Bia, pensando nessa sua vida pública, né, que vem aí já de uma longa data, já tem uma fase que você vem percorrendo, queria que você pudesse compartilhar com a gente qual foi o maior desafio que você viveu nessa etapa gigante aí, que tá só começando ainda. Pois é, e é muito engraçado que as pessoas falam, pô, Bia, tu é nova ainda, tem muita coisa pela frente, que de fato, né, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente já presenciou, já encabeçou tantos desafios, assim, que eu fico na dúvida, assim, mas o que tá faltando, né, fazer mais na questão de grandiosidade e também das possibilidades terrenas, né, a gente tem que ter o pezinho no chão. Mas vamos lá. Eu começo essa vida partidária, né, quando for político-partidária, porque eu divido essa minha trajetória política em 2 momentos. Tem a trajetória política, porque eu digo fazer política, ela tá quando a gente, doa o nosso tempo, doa a nossa expertise, o nosso corpo, em prol do outro, né, no reconhecimento de que o Estado não chega para todo mundo. Então eu faço política desde os meus 13 anos, quando eu começo a fazer o trabalho voluntário no bairro, quando eu vou para o grupo de jovens, depois eu vou para a associação de moradores, eu coloco ali a minha persona à disposição do outro. Então, eu faço esse trabalho desde os 13 anos.
com 24, 25 anos, eu vou para o político partidário do entendimento desse, né, da associação de moradores de que, pô, através, né, de um mandato a gente consegue abranger mais pessoas, a gente consegue alcançar mais pessoas e trazer soluções mais concretas. Então eu começo essa trajetória ali, e aí em 2020 eu sou convidada para ser candidata a vice-prefeita. Então já foi um baita desafio, porque Uhum. foi também um pouco de Era repente, não pandemia, né? era Inclusive, né? pandemia, Tudo isso. não tinha um planejamento claro, não tinha um planejamento claro, ele tinha, eu não tinha um planejamento, não era uma coisa que eu me organizei. Eu Uhum. estava completamente fora da política, assim, eu estava filiada no partido, mas não tinha nenhuma atividade. Foi uma coisa de repente que me chamaram, não estou fazendo nada, vai que. Hum. Porque eu gosto Uhum. muito de fazer campanha, porque fazer Uhum. campanha tu tá conversando com as Com as pessoas, tu tá na pessoas. rua, tu tá trocando ideia, tá olhando no olho, isso me encanta. E aí foi a minha primeira campanha, assim, de fato, né, enquanto candidata. Dali eu já saio pré-candidata a deputada federal na época, então Uhum. 2022 eu seria candidata a deputada federal. E ali eu estava estruturando uma candidatura, fazendo os movimentos. De repente, não mais que de repente, vem. Inclusive sobre isso, né, temos uma pergunta também, porque assim, né, é um podcast, né, é um bate-papo que vai falar Claro. sobre fatos em vários momentos, né. Uhum. Em 2022, antes ali do período ainda no período de pré-campanha, surgiu, né, uma polêmica, né, e surgiu ali uma novidade que foi, um fato novo, né, um fato novo positivo, que foi, a sua entrada, no pleito, né. Uhum. Mas assim, um pouco, antes disso, foram momentos de tensões no Muita, PSB, o seu muita. então partido, né. O que Exato. que aconteceu ali, né? Por que que teve esse conflito, essa possível suposta briga, e desse conflito surgiu, uma liderança, né, que é você que está aqui até hoje, né. Como que foi esse período, Bia? O que que aconteceu naquele momento? É que as coisas acontecem da seguinte forma, sabe aquela frase de estar na hora certa, no momento certo, mas também de criar as oportunidades, né. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, eu sempre Uhum. questionei tudo que dentro de casa eu questionava, eu sou a única filha de 5 irmãos, e eu questionava para minha mãe por que que eu que tinha que lavar a louça e os meus irmãos não tinham essa obrigação. E eu sempre fui a chata que: "Ah, mas por quê? Ah, mas não sei o quê", enfim. Nesse momento, dentro do PSB, eu acho que passado quase 4 anos, a gente pode ficar falando sobre isso, porque na Agora pode época, meu falar. Deus, eu não podia falar sobre. 4 anos depois é 4 anos diferente, fala depois, os sobre isso. bastidores vêm à tona. A gente estava vivendo um momento interno no partido em que, se dizia uma coisa, né, então dentro do partido existia uma colocação de chapa, mas os bastidores estavam dizendo que ia ser de uma outra maneira. E aí eu falei: "Bom, primeiro, a gente precisa fazer parte dessa discussão, a gente precisa fazer parte dessa construção", né. Eu era filiada há 6 anos no partido, dentre aquele grupo que estava ali, eu era uma das mais antigas e tal, eu tinha sido secretária de mulher estadual, eu tinha um histórico dentro do partido e eu estava fazendo valer a organização partidária de discussão, de construção interna. E aí eu comecei a conversar com outras mulheres, no sentido de, tipo: "Opa, vamos nos organizar e vamos debater, provocar a discussão dentro do partido". E aí, nesses momentos, a gente começa a ver que daí tem o receio de uma, o medo de Uhum. outra, a falta de crença mesmo de que a mudança pode acontecer através de uma mobilização, né. Então, eu começo a conversar com as mulheres do partido para assim: "Olha, a gente precisa se movimentar, porque senão vai acontecer isso", que era o presidente do partido querer colocar a mulher dele como a candidata. Que não seria um problema, se isso tivesse sido debatido internamente e não vindo de cima para baixo. Uhum. E aí, quando começo a conversar com as mulheres do partido, eu falei: "Alguém precisa colocar um nome para que a gente possa promover o debate Sim. interno". E ninguém Pra quis colocar um nome, então eu coloco meu nome para provocar o debate interno. Uhum. E aí, na minha cabeça, um pouco inocente, até eu achei o quê? Bom, a imprensa vai falar, e aí Uhum. depois eu vou voltar a ser candidata a deputada e federal. se fortalece no né, A minha nessa ideia era imagem. Claro, essa, claro. porque assim, olha, o É. partido não está dando É uma tanta pré-campanha estrutura. mesmo, né, é O pré. partido não está dando tanta estrutura, pelo menos eu vou ganhar uma mídia grátis, as pessoas vão ficar conhecendo, é aquela que quase foi a candidata a vice, tal, tal, tal. Só que daí, quando a gente mexe algumas coisinhas, os astros e a natureza também mexem alguma coisa, e aí viram aquele perfil
né? Porque quando a gente faz um movimento interno de indicar o meu nome para candidata a vice-governadora, dentro do partido ainda, isso vai para a imprensa. 2 dias depois eu estava no Jornal do Almoço como uma possibilidade. E aí, quem estava na coordenação de fato da campanha viu, opa, peraí, é um perfil bom, casa, eu acho que tal, e me chamam para conversar. Eu faço um teste de vídeo, o negócio rola, e dentro das negociações, tipo, beleza, é a Bia, o perfil perfeito para a gente alcançar o segundo turno. Então, eu venho com uma tarefa, né, muito bem Uhum. colocada. Bia, em 2018 a gente fez X votos, 2020, 22. aí seria 22, né? Em 22. 2018 a gente fez X votos. Então agora vai ampliar naturalmente, vai aumentar por isso, isso e isso, mas para a gente chegar no segundo turno a gente precisa alcançar mais 5%. E tu vai trazer esses 5% porque tu vai conversar com mulheres, com negros e com jovens. É o perfil, Uhum. né, que naquele momento precisava. Exato, era no perfil que precisava. Então o negócio estava muito claro e aí eu topei o desafio, que foi um baita desafio. E chegou no segundo turno, E né, chegamos no missão segundo turno. cumprida. Entregamos a tarefa. Entregou a Missão tarefa. dada, missão cumprida. É isso aí. Beleza. Foi entregue, tá na mesa. Mas assim, continuando, né, Aham, dos aos grandes desafios. desafios. Então esse de 2022 foi um baita desafio, não só pela ocupação de um cargo tão Uhum, grande quanto disputar, né, como vice-governadora, mas também por essa tensão interna. Porque a uhum, pressão que a gente que eu vivi e todas as coisas foi fazer política como gente grande e aprender fazendo, né, então uhum. foi necessário muito autocontrole, foi necessário muita resiliência para poder saber que, bom, agora eu tenho que cumprir essa tarefa que me foi dada, então é algo muito maior do que a gente, então essas Uhum. brigas eu vou ter que deixar para resolver depois e agora vamos para a rua pedir voto, que é o que importa. A gente precisava fazer a defesa da democracia, que foi uma eleição super importante, e também fazer história aqui no estado, e a gente conseguiu fazer. Então, pela primeira vez na história de Santa Catarina, uma chapa progressista de esquerda vai para o segundo turno e tem esse plus de ter uma mulher negra fazendo parte dela. Sim, Uhum. muito bacana. Dentro disso que você viveu, você notou que houve alguma resistência por você ser mulher na política? Porque a gente ainda existe, né, eu acredito muito mais fora talvez do que dentro dos partidos, uma questão de entender que a política é muito mais masculina do que feminina. E que, é claro, cada partido tem ali as suas cotas de mulheres candidatas, mas que na maioria das vezes são tratadas como esses partidos apenas para bater uma meta para ele ter acesso a fundo partidário. Eles não dão acesso realmente para mulheres que têm condições de concorrer e ganhar essas eleições, porque está tudo muito desenhadinho dentro dos partidos. Queria que você pudesse compartilhar qual que foi a sua visão em relação a isso nesses anos todos que você vem vivendo e como que é isso também dentro do partido que você representa. Com toda certeza, e isso não é exclusividade do partido A e partido B, é da nossa sociedade não dar esse crédito e essa visibilidade para as mulheres. Ponto. Nós vivemos num país, num mundo completamente machista. Então, a opinião da mulher, então a mulher que se coloca, a mulher que tem ideias, a mulher que Uhum. propõe, ela nunca é levada a sério no primeiro momento. Para que isso aconteça, ela precisa brigar muito, ela precisa provar 3 vezes mais e talvez ter alguém algum homem na Uhum. retaguarda, né, ela por si só tem muita dificuldade de fazer, então com toda certeza, toda essa tensão que a gente Uhum. acabou de descrever, etcétera, muito provavelmente foi pelo fato de ser uma mulher colocando, Hum. porque o questionamento era esse. Sim. Por muito tempo foi, colocado que a minha movimentação, ela não era legítima. E aí eu Uhum. questionava, o que que não tem de legítimo aí se eu estou seguindo o estatuto do partido diz que todo e qualquer filiado em condições pode se colocar à disposição, e assim eu fiz, e Uhum. ainda fiz com um acréscimo de segurança jurídica, porque eu notifiquei o diretório, eu fiz todo o processo legal necessário para me garantir. E ainda assim foi visto com uma ilegitimidade que não existia. Então, Uhum. a nossa palavra está sempre sendo colocada em xeque, a toda a história, nada é legítimo. Eu fui a única candidata a vice-governadora do país pelo partido, pelo PSB na época, Uhum. que não recebeu o fundo eleitoral. Olha só. O partido tinha uma resolução que garantia para as candidatas a Uhum. vice-governadora o fundo eleitoral. Das 5 no país, eu fui a única que não recebi.
Nossa. Então foi uma forma de Claro. castigo, foi uma forma de: "Eu vou te colocar no teu lugar, espera aí, eu que tenho Uhum. controle sobre esse dinheiro, tu não vai receber". Por quê? Porque eu acho que não foi legítima a maneira como que Uhum. tu se colocou, como as coisas aconteceram, então tu não tem direito de receber. Então, quando eu continuo, né, após esse movimento, a fazer, caminhadas, e aí agora, claro, eu saio, né, pós-eleição eu saio do PSB, tempos depois eu me filio ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e aí eu percebo que a gente precisa estar nos lugares também de decisão, né, então eu Uhum. faço a caminhada dentro do PT, a ponto de me tornar também uma dirigente, para também fazer parte desses locais, porque é importante a gente estar ali para poder mudar, né, Uhum. parte dessa visão, parte da maneira como as coisas acontecem, mas não tenho dúvida de que ainda é muito difícil ser mulher. As atitudes que os homens tomam, e se uma mulher faz igualmente, ela nunca mais é perdoada, ela está sempre com aquilo, no currículo dela, e o homem faz naturalmente porque é da política. O Uhum. homem dentro do jogo político, ele pode conversar com seu adversário, com seu opositor, com uma pessoa do partido oposto, e ele está fazendo política. A Uhum. mulher, se ela faz isso, ela está traindo, ela está vendendo informação, ela está se entregando, entendeu? Não é Uhum. visto da mesma forma. Olha só, né, às vezes a gente eu estudo muito sobre política, sou uma apaixonada por política, ainda não tive essa coragem que tu teve de realmente ir lá e brigar para ter um espaço de voz, mas eu acredito numa coisa que você diz, que política não necessariamente a gente só faz quando coloca o nome à Não. disposição. Aliás, político que só faz política nesse momento, abra bem os seus Então, olhos. Por quê? Porque exatamente. essa pessoa ela está de olho apenas num cargo, ela não está se importando de verdade com a população, porque quem se importa faz trabalho O voluntário, tempo todo. levanta associações, Exato. leva recurso para sua comunidade de outras formas que não seja de meio político, Uhum. tem contato direto com os políticos que defendem aquela região, mesmo que não seja do mesmo partido, porque isso é fazer política, é tentar, onde você está, no momento que você está, fazer o melhor para a população daquele lugar, Que é para o que aquela importa. comunidade, é isso que importa. Exato. Então, quando você vê alguém que não está fazendo nada pela comunidade sem cargo e coloca o cargo como uma opção para isso, eu acho que isso a gente tem que falar, Bia, porque às vezes você só vê a pessoa mesmo na Naquele eleição, momento, exato. naquele momento, você Uhum, nunca mais ouve falar uhum, dela, uhum. ele não é um líder comunitário, não tá ali o tempo inteiro lutando por aquilo que ele diz defender, e aí na hora da eleição vem com a cara toda linda e maquiada pedir, né, um voto. Então é muito sobre isso também. Então eu sou uma Exato. pessoa que faço política no meio, na minha comunidade, eu sempre Uhum, busco conhecer os líderes, saber onde que eu uhum. posso ajudar, contribuir, mas realmente me filiar a um partido, colocar meu nome à disposição, eu ainda não tive essa coragem não, e admiro todas as mulheres que têm. E eu sei que cada mulher, quando ela se coloca nesse lugar, ela também levanta algumas bandeiras. É claro, né, quando nós somos mulheres, é óbvio que a gente tem que levantar nossas bandeiras femininas, porque já é tão pouco defendida, mas eu queria dentro disso, né, porque as bandeiras femininas são infinitas, quais são as principais bandeiras que a Bia defende e o que que ela briga mesmo sem cargo para que isso seja olhado diferente pela sociedade? Olha, eu não tenho muito como fugir de quem eu sou, né, eu sou Uhum, uma mulher negra, sou mãe solo e microempreendedora. Então, assim, como tu falou, o fato de ser mulher atravessa tudo, né. uhum, E aí nessa descrição que eu acabo colocando, embora inúmeros privilégios que eu sei que eu tenho, né, enfim, a gente ainda é atravessado por muita coisa. Então, quando eu falo sobre maternidade, quando eu falo sobre a questão enfim, de ser uma mulher negra, não tem como não falar de educação, de transporte uhum, público, de economia, e aí tem a questão do empreendedorismo, que também atravessa a questão da maternidade, já que a maioria das empreendedoras, elas buscam, né, uhum, essa solução depois da maternidade por necessidade. com certeza. A maioria das mulheres hoje empreendem por necessidade e ela geralmente aparece depois de terem seus filhos, porque, Uhum, enfim, o regime CLT acaba expurgando, né, essa parcela da população. Então, eu acabo carregando tudo, assim. O que eu tenho feito hoje, principalmente, que eu acho que tem me movido
muito ferozmente é a questão da violência contra a mulher. Ontem, por exemplo, eu Uhum. fui ao estádio, fui ao clássico do Avaí com o Figueirense para que a gente pudesse, junto com a organização do 8M, passar a faixa Uhum. Mulheres Vivas em Luta, que foi o mote da marcha esse ano. E Uhum. o campo de futebol, ele é um grande fomento, né, dessa Claro. violência. É estatística que em dias de jogo de futebol são os dias que mais acontecem a violência contra a mulher, né, Uhum. aumenta significativamente. Então, é um ambiente que a gente precisa estar o tempo todo. Então, ontem, no domingo ensolarado, estávamos nós lá, eu e Uhum. mais 2 colegas, passando a faixa pelo campo, né, para que os torcedores, as pessoas que estivessem lá, também recebessem a nossa mensagem, aqueles que não puderam dia 8 estar na marcha, que a gente pudesse levar. Então, é uma luta constante. Agora a gente está preparando uma carta para entregar para o governador, Uhum. porque a gente precisa também dizer para ele que nós mulheres não aguentamos mais Sim. ver uma das nossas morrer e apanhar todos os dias. A gente precisa fazer alguma coisa. Santa Catarina precisa entrar no estado de alerta e achar uma solução para isso. Não dá para um estado como Santa Catarina, que se diz tão intelectualmente superior, que se diz Uhum. tão rico, ostentar esses números absurdos de morte contra as mulheres. Porque isso me atravessa em muitos lugares, Uhum. né? Porque, embora, claro, Santa Catarina tenha uma população negra menor que o resto do país, num número geral, as mulheres negras são as que mais morrem. Uhum. Então, numa probabilidade de morte, uma Dados, né? pessoa como São eu tem dados. muito mais chance de morrer Uhum. do que uma outra mulher. Então a gente precisa estar em estado de alerta constante. Então, eu sou uma mulher vítima de violência doméstica, então isso me atravessa também de uma forma muito pessoal. É, é algo que é urgente e não Uhum. tem como deixar para depois ou colocar no segundo plano. E quando a gente fala sobre isso, né, não é difícil de resolver, porque e aí eu vou trazer uma pulguinha aqui atrás da orelha de todos os nossos representantes políticos da Assembleia Legislativa, que é quem propõe esse tipo de lei, né. Quando é que foi que nós acabamos ou reduzimos em número e grau os casos de sequestro no Brasil? O dia que o sequestro virou um crime hediondo. Ou seja, um cara que sequestra alguém hoje sabe que a hora que desvendar-se o crime que ele for preso vai dar ruim para ele. Porque ele não vai ser preso hoje solto amanhã. Não vai funcionar assim para esse cara. E aí, deputados, até que dia nós vamos manter o feminicídio do jeito que tá? O cara mata hoje, amanhã ele sai e mata outra. Uhum. Porque no próximo relacionamento ele comete de novo o mesmo crime. Até que dia, né, nós vamos levar isso e empurrar com a barriga sem tornar o feminicídio um crime hediondo? Porque o dia que se tornar um crime hediondo, Bia, o camaradinha, que é todo violento, começa a pensar duas vezes, né? Porque se ele bater lá na cadeia, ele não vai sair. Ninguém vai passar a mão na cabeça dele e fazer de conta Que não é nada. que não é nada. Então não é difícil, é só um projeto de lei que passa, pessoas votam porque é simples. Funcionou com sequestro, funciona com qualquer outro tipo de crime dentro do Brasil. Mas por que que todo mundo fecha os olhos para isso, né? E olha, eu não sou jurista, eu não sou advogada, não sou nada, e eu sei como resolver o caso. Mas é Muda mulher, né? É mulher, então. É. Por isso. Mas talvez seja essa a É isso, dificuldade sim. de resolver, porque são as mulheres que estão sofrendo, são as mulheres que morrem. E ainda nesse E a país minoria também. patriarcal, Os ainda homens são nós somos maioria. consideradas como seres de segundo E quem escalão. faz lei, a maioria ainda são os homens. Justamente. Então, quem está lá fazendo as leis Tem, são os homens, tem um delay da realidade, né? Aí. totalmente. E eles ainda não acreditam que seja tão grave assim. Eu já debati em programa de rádio com um delegado de polícia civil que dizia que morre muito mais homem do que mulher. Ah, assassinada por mulher, né? Entendeu? É verdade, as Aí eu mulheres estão ficava, matando pô, a delegado, outra. não é possível que a gente vai entrar nesse debate. A gente está falando aqui de estatística da segurança pública, que fala a mulher está morrendo por ser mulher, o homem está Uhum, morrendo no acidente de carro, exato. um assalto, são coisas É, completamente sobre esse aleatórias. tema agora, será que estamos diante do grande tema das eleições 2026? Feminicídio? Eu acredito que sim. Se minimamente as pessoas levam Tá a sério parecendo a que sim, vida, está né? me Tá parecendo parecendo sim. que Eu sim. não consigo acreditar numa candidatura de uma mulher que ela não defenda essa bandeira.
E Ai, aí, gata, a gente tem. e aí fica aqui, ó, a Mas é uma mulher muito. minha opinião muito sincera. Eu não consigo. E olha, Bia, que nós temos uma visão política talvez bem diferente, porque eu me considero uma pessoa muito mais à direita do que à esquerda. Uhum. Claro que eu não sou de extrema direita, não tô aqui para defender uma família, Sim. nunca foi sobre isso. Mas talvez em muitos assuntos a gente vai divergir, mas Uhum. quanto a isso, e aí eu vou puxar bastante a orelha das nossas mulheres que estão mais à direita da política, que é o seguinte: se você vier para essa eleição e não levantar essa bandeira, você não vai ter o meu voto. Por quê? Porque é algo que é real, tá acontecendo, as pessoas estão. Faz de conta que não vê, que não sabe, o assunto é abafado o mais rápido que se pode, já traz outra tragédia para poder tentar apagar essas, e aí não se fala sobre esse assunto, né? Eu nunca fui vítima de violência, né? E não tive muito desses casos dentro da violência minha... física. Da violência física. Graças a Deus, nem psicológica. Eu sou casada há 17 anos, então assim, eu não passei por isso. Mas eu sou mulher. E eu me coloco no lugar, sim, de outras mulheres. Eu tenho uma avó que sofreu violência doméstica por anos até ela tomar coragem de se separar. Uhum. E é claro, a vida dela foi muito mais difícil depois disso, porque ela tinha 4 filhos para Uhum. poder cuidar, né? E aí depois a gente quer julgar mulheres que hoje em dia não querem nem ter filhos. Elas nem sabem como que vai ser o futuro. E elas querem replicar a história das avós, das Exato. mães. Exato. Não querem, porque elas não querem ter que Uhum. ficar presa num relacionamento porque ela é mãe. Então eu respeito todas essas opiniões, porque assim, eu não vivi, mas eu tive gente muito próxima que viveu. Exato, tu não ter vivido essa experiência não anula Não. o teu desejo de reconhecer primeiro que ele existe, que é fundamental. E É na hora, presente, né? É e muito na presente. hora de apanhar ou de morrer, não interessa se tu é de direita, se tu é Não. de esquerda, se tu é rica, se tu é pobre, É se um tu é ser branca, humano, se tu é cara. preta. Tu sendo mulher, É. tu é uma vítima em potencial. Ponto. Exatamente sobre isso. Mudando um pouquinho a pauta, e aí nós vamos levar para a educação agora, porque é outro tema muito sensível, e você tocou nisso, que hoje o mercado de trabalho no formato CLT, ele literalmente exclui a mulher que é mãe. Não tem como a gente negar isso, né, gente? Se eu só posso levar o meu filho para a creche depois de 2 anos, é impossível que eu me sustente esses primeiros 2 anos dessa criança. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa questão de só poder ir para as escolas a partir dessa idade. E nós temos estados brasileiros que não seguem essa regra, que as crianças podem ir para a escola a partir de 6 berçário. meses, né, berçários antes, mas isso não é a realidade de Santa Catarina. Queria que você pudesse discorrer sobre isso. Então, aí é o que a gente precisa é da vontade política, né, para fazer acontecer, porque se existe uma necessidade, ela existe uma demanda, a gente precisa resolver enquanto Estado, né, e isso precisa ser olhado com atenção. Mas isso não é olhado com atenção porque nós temos poucas mães que entendem dessa lógica, dessa logística, podendo atuar nesses espaços. Então, quando eu sou candidata pela primeira vez que eu começo a ir para a rua fazer campanha, eu identifico ali que as pessoas estavam querendo se identificar. Então, quando a gente tem minimamente o conhecimento ou a empatia com a dor do outro, o eleitor ele reconhece isso. Então, a gente consegue encontrar a solução com uma... eu não vou falar facilidade, mas no reconhecimento dessa dor de encontrar realmente Empatia, né? o cerne da questão. Porque quando a gente Identificação. fala de creche, é muito difícil tu encontrar e solucionar o teu problema numa creche que abre às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde e fecha no final do ano. Como é que essa mãe que trabalha no comércio, por exemplo, vai conseguir manter no trabalho com horário de Natal no final do ano? Trabalhando em janeiro, né? Porque essa é a Entende? E em realidade, janeiro a você creche não sabe. funciona. E aí foi em 2020 que eu apresento como proposta a creche 12 meses, que a creche funcionaria o ano inteiro, claro, com todas as coisas garantidas de Sim, férias, etc. exato. Até porque aí teve umas críticas, mas a criança vai ficar lá o tempo inteiro. Assim, primeiro que não é um internato, segundo que creche não tem uma grade curricular como a escola, então calma que a criança não vai ficar exausta. Outro tipo de É um educação. local, exato, gente, é uma outra pegada Inclusive com pedagógica, muito não tem... lazer para essa criança. Exato, então, sabe, é um ambiente seguro para a criança
e para a família. E Uhum. também a gente precisa considerar os colaboradores dessas creches, que não vão ficar sem emprego no final do ano, porque é Uhum. assim que funciona, a creche fecha, o contrato é Volta, encerrado, volta beijo até março. fevereiro ou março do ano que vem. Faz provinha de novo, entra de novo no processo Exato, seletivo. exato. Então foi um projeto que eu guardo ele com muito carinho e tenho uma ansiedade assim muito grande para colocar ele em prática algum dia na minha vida, que seria a creche 12 meses para essa leitura, né? Agora a gente precisa, claro, rever ainda muitas coisas, né? Uhum. Na semana passada eu participei do lançamento do edital da Cuidoteca na UFSC, que vai ser um espaço Bacana. noturno para que alunas profissionais que trabalham lá e terceirizados possam deixar os seus filhos nesse Uhum. local. Só que a gente encontrou ali algumas problemáticas, né? Porque o que acontece? Hoje, segundo a lei, crianças de até 12 anos não podem ficar sozinhas em casa. E é um dos motivos que as Sim, mulheres perdem a guarda dos seus filhos. sim. Porque elas precisam trabalhar. E a partir dos Uhum. 18 anos já se sente segura de deixar essa criança sozinha em Sim. casa. Uhum. Porque a escola é meio período. Enfim, gente, então tem muitas lacunas aí na vida dessa mãe que a gente precisa resolver. Então, claro, hoje já tem escola período integral, já tem o contraturno, mas ainda é pouco. Sim. A demanda é muito maior do que a oferta existe. Uhum. Então, a gente precisa fomentar mais isso, garantir que tenha mais espaços de segurança para deixar essas crianças, mas também compreender essa lógica. Então, a gente, né, identificou ali que ó, só até 10 anos é pouco. Acho que a gente precisa estender aí essa idade, Uhum. Até porque porque a necessidade é o que mais tem, a né? Se pegar os necessidade números, é né? o que mais tem, exato. Então, é um Uhum. projeto que é do governo federal e que eu acho que a gente deve muito trazer para o estado de Santa Catarina. Uhum. Né? Enfim, então são pequenas soluções que a gente vai encontrando aí pelo caminho e tentando adaptar. Vou voltar aqui agora em 2022, tá? Porque teve um momento lá também de muita tensão ali no Uhum. calor da campanha, lá por setembro de 22, quando um radialista, né, lá do Oeste Catarinense, né, utilizou termos infelizes, né, digamos até criminosos naquele momento, e mais uma vez a Bia Vargas foi colocada numa vitrine, né? Colocada de maneira difícil, mas eu até desconfio que naquele momento da campanha isso ajudou de um lado, ajudando. Acabou ajudando vocês um pouco, porque foi no final, né, ali da Foi do campanha. meio Porém, para o foi um final, momento né? muito tenso, né? Uhum. Fale um pouco sobre isso, Bia. Você imaginava como candidata naquele momento a vice-governadora, ouviu o que ouviu no programa Não, de rádio do não, Oeste? é porque eu já tinha escutado tanto, a gente já tinha passado por tantos momentos de tensão que eu não estava imaginando mais uma polêmica. Mas, para a gente Isso, contextualizar, né, contextualizar um pouco. ele ficou muito indignado, Uhum. porque incomodado, porque o Décio sempre frisava que eu era uma mulher negra. Sim. E ele achou, sei lá, um grande absurdo isso. E isso, enfim, explodiu, ganhou projeção nacional, vários jornais, dei entrevista para a Folha de Foi São até Paulo, para programa o de TV na Estadão, época, programa né? TV Exato, ganhou uma projeção nacional, porque realmente havia ali uma repulsa dele nessa identificação. Do porquê da escolha, O né? e o porquê da escolha, assim, o que que isso aconteceu. Eu, pessoalmente, eu nunca tive, nenhum problema em ser uma mulher negra, pelo contrário, sempre tive muita, tranquilidade dentro de casa, isso sempre foi muito, eh, claro pra gente de quem a gente era, onde que a sociedade nos colocava e como que a gente deveria se portar a partir disso. E aí, quando eu dei as entrevistas referente a isso, que é óbvio que isso incomoda, é óbvio que é completamente desnecessário, mas naquele momento não me impedia de nada. Ele achar isso, o problema é dele. Era uma coisa que a minha vida ia continuar seguindo. Me incomodava muito mais o fato de eu não ter recebido o fundo eleitoral, porque Tá. esse sim me impedia de tornar a líder que eu estava me propondo a ser. Esse sim, esse fato me tirava direitos que me foram garantidos por lei. Uhum. E aí a questão do racismo que se coloca, e aí era uma forma até mesmo de educar as pessoas quanto a esse assunto, porque o racismo não é só xingar o outro de macaco, de macaca, enfim, depois vocês cortam isso lá, bota pi, pra gente não comentar. Não é só isso, o racismo Uhum. ele é muito mais profundo. Ele é de fato um impedimento que esse cidadão negro avance dentro da sociedade, que ele possa ter a legitimidade de ter os seus direitos garantidos. É isso que o racismo ele acaba Uhum. provocando.
de uma forma plena. Então, o negro ele não consegue ter o acesso pleno à educação, ele não consegue ter o acesso à saúde, à moradia, porque o racismo ele acaba impedindo. Então, quando eu sou impedida de receber o fundo eleitoral, que era algo me garantido por lei e era direito meu, para mim essa foi a maior ação dentro desse escopo que pôde me atingir durante a eleição. Uhum. É porque a opinião tem um monte de gente que não gostar, e tem umas que só servem pra jogar no lixo mesmo, porque Exatamente. são opiniões vazias que Não não lembro nem o trazem nome, não sei nem quem foi. que não trazem relevância de fato. É claro, né? Se para quem está vivendo aquela experiência, claro que existe um peso. Até porque quando o candidato a governador, né, ele te apresenta dessa forma, é para mostrar que aquela chapa estava representando essa galera. Não era isso que te definia, Bia, como Claro, a melhor opção. Não era porque você era negra que você estava lá ocupando esse exato. espaço. Mas ele queria simplesmente deixar claro que ele estava representando esse público através de você que estava lá, Exato. né? Então, mesma coisa aconteceu, por exemplo, na última eleição na prefeitura de São Paulo, quando o Pablo trouxe a Maria de Jesus ali como em todos os debates dele, ele falava: eu tenho uma vice-candidata negra. Por quê? Porque ele queria mostrar para o povo que ele tinha alguém ali para representá-lo. Não era por isso que ela estava lá, Uhum. somente por isso. Mesma coisa, não era só por isso que você estava lá. Mas isso são opiniões, né? E opiniões a gente aceita ou não, a gente joga no lixo ou não. Mas dentro de todo o desafio que você teve ali dessa pré-candidatura, né? Porque, aliás, da candidatura, porque você concorreu à eleição e foi pra rua. O que que você sentiu quando você foi pra rua? Isso é uma dúvida que eu tenho, porque assim, estar na rua fazendo campanha deve ser um misto gigante de muitas coisas, porque ali você descobre qual é a verdadeira dor do povo, você realmente entende que você tem esse poder de representar um público, mas você também sente o quanto que esse povo é desvalorizado, o quanto que eles são subjugados, o quanto que eles são deixados de lado. E eu queria que você pudesse falar sobre o sentimento que você teve nesse período de O que campanha. você ouvia nas ruas, né? Que estado que você encontrou naquele momento? Olha, a gente encontra um estado, eu encontro um estado de Santa Catarina sedento pela representatividade, embora seja uma palavra que muita gente rechaça, né? Uhum. A escolha por ter uma mulher na chapa, uma mulher negra, foi fundamental, porque quem pensa nesse país como um país que precisa atender a todo mundo, que precisa ser igualitário, que tem que atender, né, essas dores tão latentes do que a gente está debatendo até agora, vê isso representado, né, numa pessoa que carrega no seu corpo, porque eu carrego no meu corpo todas essas estatísticas. De ser Uhum. uma mulher de bairro periférico, uma mulher negra, mãe solo. Eu era a pauta delas ali andando, então eu encontro uma militância muito feliz e representada nessa campanha, então foi uma campanha muito prazerosa de fazer. A rua realmente porque quando, eu volto novamente aos bastidores, vice geralmente não tem agenda, Uhum. assim, Sim, planejada, não é roda o muito vice. estado, É não para tem. representar só, É no para caso. compor a É, chapa, tá ali, mas é um apoio, né. Uhum. então foi diferente, né? E aí essa nossa candidatura teve que ser diferente, porque os eleitores começaram a pedir a presença da vice. Eu tinha Uhum. que estar nas agendas, eu tinha que rodar o estado, então foi necessário criar uma estrutura para que eu pudesse acompanhar o Décio pelo estado de Santa Catarina e fazer as agendas junto com ele, e num Uhum. dado momento eu tive agenda própria, de rodar, porque não, a Bia tem que participar aqui dessa reunião, a Bia tem que estar aqui nesse programa, a Bia tem que dar essa entrevista aqui. Então isso foi criado para além do planejamento de campanha, então foi algo realmente que nunca tinha se visto uma campanha majoritária onde se falava dos dois quase que igualmente. Eu Uhum. só não participei de debates porque não existia debate de vice. Cogitaram fazer, Uhum. só existe numa rádio lá em Xanxerê, que a gente fez, então, mas já é tradição e tal, Uhum. mas cogitaram fazer um debate de vice porque realmente foi um ano que foi dado um destaque inédito Posição, para essa sim. posição. Uhum. Então eu encontro um estado sedento pela representatividade querendo ser ouvido.
querendo ser acolhido. Então, por exemplo, eu fui numa agenda que falaram: "Ah, Bia, primeira vez que vem uma candidatura majoritária aqui, foi incrível". Então a gente fica, Uhum. assim, maravilhado, né, e era realmente uma comoção que eu até às vezes: "Nossa, gente, que estranho", porque aí tu tem medo de também ficar meio, né, da vaidade, porque é aquela as pessoas estão ali te querendo, te exaltando e tu tem que ter um controle, porque o humano ele tende, né, a dar uma pirada. Tu fica assim: "Nossa, mas o que que tá acontecendo?" De criança chorando quando te Uhum, vê, umas uhum. coisas assim. Eu tenho foto, Comoção. uma comoção, de fato, assim, real, foi muito bacana. Mas a representatividade causa isso mesmo, né? Uhum. Eu acho que é simples. Quando a gente começou a ver as bonecas que começaram a aparecer Exato. cacheadas. Cara, qual criança que tem um cabelo como o nosso, que hora que vê uma boneca não se sente emocionada? Porque assim, eu não sei você, Bia, mas eu fui uma adolescente que quando eu tive idade eu alisei o meu cabelo. E eu usei o cabelo alisado por uns 10 anos, até quando eu tive novamente o encontro com a minha identidade e entendi que isso daqui fazia parte de quem eu era. Mas, hoje em dia, um pouco menos, a gente vê. Eu amo Santa Catarina por isso. O que tem de cacheados e cacheadas, principalmente na adolescência, eu tenho um adolescente cacheado, né? E ele sempre gostou do cabelo e deixou crescer, e ele mostra isso pra todo mundo, mas não é uma realidade que nós Na nossa vivemos época, na claro, nossa sim, época, né? Então, eu acho que a representatividade ela traz esse espaço da criança olhar e pensar: não, eu não tenho que ter o cabelo liso, porque Uhum, existe uma bonequinha que tem o uhum. cabelo igual ao meu, então eu posso ser eu mesma. É, Ao mesmo lugar que quando alguém vê você ocupando espaços como, qual é a aluna, por exemplo, preta, como eu, que não gostaria de ter uma professora preta uhum. também? Eu não tive. Eu também não tive. Era muito Eu difícil. também não tive. Era Por muito quê? Porque é difícil, eu não algo tinha que também. marca, né. Já tive depois, na faculdade eu Uhum. tive. Também. Mas a gente percebe que é uma grande minoria. Mesma coisa, eu saio para ir no dentista. E se eu encontro uma dentista que parece comigo, eu entendo que eu posso ocupar aquele espaço. Se tem. Então, quando a gente fala sobre representatividade, de novo, aqui eu não tô levantando uma bandeira, mas quer dizer isso, de eu olhar e pensar: se ela É possível. conseguiu, eu também consigo, Exato. né? Então, é No mostrar cenário da possibilidades. possibilidade, exato. O imaginário Uhum. ainda ele move, né, isso é neurociência, Uhum. não é Exatamente, é. bandeira É. partidária. É a projeção do ser, então a gente precisa, assim eu por muito tempo eu não achei, assim, que isso fosse tão importante, mas também Uhum. quando eu me vejo eu não tinha questões com o meu cabelo, Uhum. mas eu nunca deixava ele solto. Então não Aham. tinha, mas tinha, Não né. tinha, mais Não tinha. tinha, mas tinha. Nunca foi: "Ai, eu odeio meu cabelo cacheado", não. Mas quando eu vou para São Paulo modelar, né, fui modelo ali adolescência, parte da vida adulta, eu vou para São Paulo modelar, o primeiro trabalho que eu tenho lá foi para alisar o cabelo, foi para uma marca de cosmético e tal. O cachê era bom, mesmo assim: Uhum. "O quê? Pode alisar, pode alisar, cabelo cresce", porque eu sempre fui muito desapegada. Sim. E aí eu fiquei 1 ano lisa, e aí eu vou pra transição. E aquilo estava me irritando, eu não tenho muita paciência, 5 dedos de raiz cacheado, o resto liso. Eu assim: Aham. "Amor, corta, onde tu vê", o cabeleireiro: "Tu tem certeza?" Eu assim: "Pode cortar". Eu Aham. fiquei Joãozinho, gente, era 5 dedos de raiz, imagina. Encolhe, cabelo cacheado encolhe. Sim, eu também fiquei com o Eu cabelo bem virei um curtinho. menino. Uhum. Aí, lá em casa todo mundo achou que eu estava em depressão, porque eu não avisei ninguém, eu cheguei Chegou em casa cabelo sem comprido, cabelo. quase Tem foto raspado. desse momento? Ainda tem foto? Devo ter uma foto perdida, tenho uma foto. Aham. Aham. Mas ali, aí começa uma identificação, uma formação de identidade. Sim. Porque São Paulo me trouxe isso por conta das referências. Uhum. Que daí eu começo a Outro mundo, ver né? mulheres pretas de black e tal, eu assim: "É isso que eu quero, eu posso ser Aham. isso". E ali eu assumo, consigo voltar para o sul e encarar os olhares, porque eu não soltava o meu Sim. cabelo por conta do volume. Porque Aham. eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa festa, e aí eu fui no banheiro e soltei meu cabelo. O meu irmão veio assim no meu ouvido: "Vai lá prender esse cabelo que tá mais armado que não sei o quê". Olha só. Aí eu fui correndo lá e prendi e tal, porque não podia estar com o cabelo armado, não Ai, podia. hoje se meu cabelo não tiver volume, eu vou lá e dou uma isso! É o contrário, né? Hoje é o Mas inverso. mas isso foi Olha a uma mudança. construção, Foi foi uma uma construção. E construção. é psicológico também. Exato. E aí tu começa, aí tu entende
o poder da representatividade. E a Uhum. partir disso é que eu faço o workshop Entre Dois Mundos, junto com uma amiga minha no interior de São Paulo, que era justamente um workshop para falar sobre a transição capilar. Porque para a Uhum. mulher o cabelo é uma questão de autoestima e tal, e a autoestima não é só uma questão de se sentir bonita porque, ai, de uma futilidade. Não, gente, isso se reflete na vida toda. Totalmente. Uma mulher Nos sem autoestima... resultados, reflete nos resultados que essa mulher tem. Da vida toda, na vida Uhum. profissional, na vida familiar, em tudo, e na criança também. Então, a gente lidou com muitas crianças que tinham essas questões na escola por conta de piadinha, etc. E foi, assim, incrível. Mas aí depois eu engravidei, aí Uhum. deixei isso pra lá. Uhum. Mas foi um momento muito legal, assim, Sim. nessa questão de também fazer política, que a gente também faz certeza. através disso. Bia, você participou das últimas eleições, que foram talvez as eleições mais polarizadas, né, do nosso país, do nosso estado e também aqui de Florianópolis, né? Tem até frases que dizem que é muito difícil ser esquerda, né, ou ser lulista fora do PT e ser bolsonarista ou de direita fora do PL, né? Não sei se por isso, mas você trocou de partido, né, do PSB para o PT. Uhum. Por que essa mudança e como você está se sentindo no PT hoje? Não, eu saio do PSB por conta de divergências mesmo, assim, internas, né? Eu não estava mais enxergando o local que me conquistou de início. Então, eu saio do PSB não para trocar de partido, eu saio do PSB, ponto. Esse lugar não me representa mais. Eu saio do Uhum. PSB. Fico um tempo refletindo, fazendo minhas caminhadas, e aí relembro Sim. 2022 que eu fui muito bem acolhida. Eu pude ver in loco o tamanho do PT e como se organiza esse partido. Será que você já era petista antes? Do PT? Lulista, com Pode ser, certeza. pode ser. As pessoas, É, muitos brincavam até com eleitores isso, né, inclusive. não sabiam, as Sim. pessoas achavam que eu já era PT mesmo. Então, quando eu me filiei, todo mundo, ué, mas tu não era do PT? Como assim? Né? Como Uhum. Não assim? mudou tanto. Não mudou tanto, exato. Então, foi um local que eu escolho o PT mesmo numa admiração de organização, de prática democrática diária, porque o Partido dos Trabalhadores, ele tem na sua gênese mesmo a prática democrática interna, então há uma disputa interna, tal qual a disputa das eleições, né, gerais, O então famoso PED, né, o do famoso PT. PED, então é um partido que te obriga o tempo todo tá se organizando, tá negociando, então é uma prática diária, então a gente está exercendo ali esse trabalho político o tempo inteiro. Uhum. Então ele não te dá esse descanso, sei lá como que a gente pode dizer. Então me encantou muito essa organização, principalmente, como eles conseguem fazer muito com pouco, porque é um partido realmente que cada um dá um pouquinho do que tem para fazer uma reunião, para ajudar uma família, para resolver uma questão na comunidade. E tudo isso me encantou. E não teve uma cidade do estado de Santa Catarina que não tinha um petista organizado de alguma forma. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Como é que funciona? E aí me atiçou uma curiosidade e eu estou muito bem, obrigada. Bacana. E chegamos a 2026, né, você hoje vice-presidente do Exato, partido na capital catarinense, né. Como é exato. que tem sido esse novo desafio? É assim, como eu falei no início, foi uma necessidade que eu identifiquei de ocupar esses lugares enquanto mulher mesmo, de forçar essa participação. Eu acho que a gente precisa estar Uhum. nesses espaços. É uma tarefa que é árdua, né, porque é de responsabilidade, primeiro tu falar em nome do partido, tu tá sempre atenta a todas as questões, então novamente te obriga a estar sempre atualizada e participando da vida da cidade, porque Uhum. afinal de contas tu é uma representante, né, legal dessa organização partidária, e tu precisa não só passar para os filiados como que está a Câmara de Vereadores, a atuação do prefeito, enfim, o cenário de uma forma geral, como também devolver isso para a sociedade, né? Então, quando alguma coisa acontece, a gente também tem que estar par para trazer essa tradução do que acontece. Ah, Bia, foi aprovado tal coisa na Câmara, tal, tal, tal. A gente tem que traduzir isso não só para os nossos filiados, mas para a sociedade como um todo. Então, é um espaço de muita responsabilidade, mas tem sido, assim, gratificante no sentido de entender a complexidade da política, né, e dos nossos papéis aqui. Sim. Ô, Bia, e num cenário tão polarizado, Uhum. vamos dizer assim,
Você acha que realmente porque assim, eu entendo que essa escolha de partido, no teu caso, foi muito mais porque você foi muito mais acolhida Uhum. dentro do PT e tudo Sim. mais. Mas pensando politicamente, nesse momento que nós estamos vivendo, e levando em consideração que Santa Catarina é realmente um estado que tende a ter mais viés de direita do que de esquerda, você não acredita que nesse momento talvez essa escolha de partido te prejudique como pessoa política? Porque assim, nós estamos aqui conversando há quase uns 40 minutos, nós convergimos em muitos assuntos. E eu, como eu te disse, tenho um viés muito mais à direita, mas eu excluo a possibilidade de extrema direita, porque eu realmente não defendo uma família, né? Eu defendo alguns ideais que a gente tem ali. Uhum. Dentro disso, você não acreditaria que talvez um partido mais ao centro, menos polarizado, poderia contribuir mais para a tua Foi muito candidatura? convidada já, né? Inclusive. Foi Sim. partido de centro. Existe essa leitura, mas eu tenho que a gente precisa colocar algumas coisas, assim, na mesa nesse sentido. Eh, Santa Catarina, em 2002, foi o estado que proporcionalmente mais deu votos para o Lula. Todos os municípios Uhum. venceu. Exato. O Partido dos Trabalhadores já governou as maiores cidades do estado de Santa Uhum. Catarina. Então essa construção, essa narrativa de que Santa Catarina é de direita, que Santa Catarina é conservadora, ela não é tão verdadeira assim. Isso foi construído Uhum. e as pessoas estão acreditando nisso e repercutem isso sem fazer uma análise mais profunda, né. Então quando eu faço a escolha do Partido dos Trabalhadores, também, claro, teve essa questão muito emotiva e de gratidão pela forma como eu fui acolhida em 2022, isso é um fato, Uhum. mas também não tem como eu não estar num local que defende e discute, ainda que precise de muitas melhorias, pautas que me são tão caras, né. Então a gente precisa reconhecer que se hoje nós temos uma pauta racial mais debatida dentro desse país, foi através dos governos do PT que a gente pôde possibilitar essa discussão, ainda que precise melhorar muito. Se a gente hoje tem questões de mulheres sendo debatido dentro do governo federal, foram através desses governos, foi através desse partido que permite que essa discussão aconteça. Uma reunião partidária dentro do PT, ela não acontece se não tiver paridade de gênero. Um diretório, ele não é composto se não tiver mulheres em igualdade com os homens, em número, né. Tem que ter X mulheres e X homens. Não existe internamente dentro do partido a possibilidade das coisas acontecerem. Então, quando a gente traz isso para Santa Catarina, numa lógica de polarização como tu colocou, que eu, em 2022, achei que agora em 2026 a gente já teria voltado a uma normalidade, eu tinha essa esperança, mas Eu também. infelizmente não está acontecendo. Eu também. Eu achei que a gente ia poder voltar a falar de política de uma Ainda forma tipo: "Ah, tu é mais conservadora do que eu, mas a gente pode aqui estar junto nesse caminho e depois a gente vai se ajustando". Pô, Claro. não está possível ainda fazer isso. Foi nem aqui, nem porque no mundo, né? nem aqui Nenhum nem no lugar, mundo, talvez. então foi é uma colocação de uma cultura que está sendo imposta, que às vezes dá a impressão de que forças maiores estão colocando isso na cabeça das pessoas, então tudo isso é possível de se desconstruir, tudo isso é possível de de se refazer. Mas a gente também tem que compreender da dificuldade por conta da comunicação, rede social, a gente vive um outro mundo hoje, então a dificuldade está maior de se colocar a realidade da maneira como a Uhum. gente precisa colocar. Mas é importante ressaltar que nós estamos num estado que tem um grande número de usuários do Bolsa Família, que é um programa de redistribuição de renda que é fomentada pelo Partido dos Trabalhadores, que é defendida pelo Partido dos Trabalhadores. Então, assim, a gente tem aqui em Santa Catarina muitas pessoas que dependem desses programas que somente esse partido defende, aprimora e coloca em prática. Então, como que a gente faz isso realmente? E é a nossa tarefa, de colocar isso para a população de uma forma mais didática, mais clara, e não é uma tarefa fácil, não tem sido nesses Exato. anos. E posto isso, Bia, como é que você analisa o cenário agora, faltando pouco mais de 6 meses, né, para as eleições 26? Como é que você analisa o cenário aqui em Santa Catarina
E também considerando que na semana passada, houve uma importante reunião aí de uma possível união, né, de um pacto, entre candidatas mulheres negras, do PT, né. Como é que Isso. você, enxerga essa possibilidade? Será que teremos, né, a primeira aí, né, ou a segunda, né, mulher negra eleita para a Assembleia Ah, eu Legislativa? confio que teremos sim. A primeira eleita pelo voto direto, É né? isso, pelo voto direto, é importante ressaltar. Eh, Sobre o cenário de Santa Catarina, ainda tem muita coisa para acontecer, mas como a gente falou, eu não acho que a gente vá fugir muito dessa polarização. Não Uhum, acho. Tá muito difícil encontrar um centro Sim. aqui. Eu, pessoalmente, não acredito nele. A uhum, gente ainda não tem. A gente tem um governador que não recebe o governo federal, que não reconhece ainda a vitória do presidente Lula, né. A gente teve ministros, teve visita do próprio presidente, e o nosso líder maior no estado não o recebe. Então, assim, ele joga para a torcida o tempo todo, então não me parece que nas eleições vai ser diferente. E ele tem tido o eco de que é isso uhum, mesmo, governador, enfim, de parte da população. Quanto à carta de união, foi uma iniciativa minha. Eu, tive essa iniciativa porque, assim, eu sou filha de um homem que foi candidato, foi vereador em Criciúma, sempre carregando essa pauta da negritude, sempre envolvido no movimento negro, sempre querendo com que a população negra avançasse. Numa época, a gente está falando de 30 anos atrás, então meu pai sempre trouxe essa pauta nas campanhas dele, na vida pública dele Essa tua sempre base, foi. liderança vem muito disso, né? E não foi planejado, não foi uma coisa que ele me criou para isso nem nada, veio muito ao natural. Tanto é uhum, que hoje o meu pai, por exemplo, é filiado ao MDB. Ele não tem nada a ver com o Sim. PT, nunca foi filiado ao PT, nunca nada. Mas, eu tive a liberdade de seguir meu próprio caminho, mas por óbvio que existe essa influência. Eu faço campanha política desde que eu tenho 7 anos de idade. Eu saía da escola e ia para os comícios dele, então é muito uhum, natural isso para mim. Mas, então voltando ali à história do pai, desde muito nova eu escuto, né, que, pô, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, que uhum, nós temos condições de eleição, nós temos números o suficiente dentro de Santa Catarina para eleger um deputado. Só que a problemática começa antes, né, na uhum, apresentação. Então quando eu observo que dentro do PT nós temos 3 candidaturas, 3 pré-candidaturas a deputado estadual, uma federal, todas mulheres, todas negras, assim, chamei cada uma assim: "Vamos sentar e conversar? Ó, é o seguinte, eles apostam que a gente vai se matar, entre Exato. nós. uhum, A gente precisa mostrar o contrário, que nós estamos juntas. A disputa não é aqui dentro, a disputa é lá fora. Nós uhum, não vamos brigar entre a gente, nós não vamos nos degladiar, não vai ter uma autofagia aqui dentro desse grupo aqui não". Aí a gente monta essa carta, assina essa carta e publica ela. Meus amores, eu achei que era só um documento pacífico entre nós. Isso repercutiu como Repercutiu uma muito. bomba, Nacionalmente, inclusive, porque muito forte. não se espera que isso aconteça. Não. De fato, apostam que a gente vai se matar, que a gente vai se degladiar Aposta e brigar sempre entre a no gente para confronto, ninguém, né, para e o não no encontro. confronto. Que vá acontecer essa fragmentação, porque acontecendo essa Que fragmentação, os brancos se eletrem. De novo. uhum. a gente não consegue entrar. Ai, gente, mas eu acho que é de uma ignorância tão gigante. Um dos livros mais antigos do mundo diz que reino dividido não prospera. Se um dos livros mais antigos do mundo, que é a Bíblia, já fala que reino dividido não prospera, o que tem na cabeça dos nossos políticos achar que briga interna leva alguém a algum lugar? Alguém sempre leva. Aquele que está fora da briga, que está correndo por fora, se beneficia dessa divisão. Com Por isso que certeza. eles apostam nela. Mas enfim, a gente faz eu faço essa movimentação, todo mundo topa e foi algo mais uma vez inédito, Uhum. mais uma vitória e que a gente consiga levar isso até o final, o que é importante. Com certeza. Hum. Chegando aqui para os momentos finais, daqui a pouquinho vai ter a participação também, né, especial do Dr. Diógenes, ó. Tá E ele chegando os voltou. bastidores aqui e ele tem uma listinha de perguntas. Calma, calma,
Calma, será que vai ter mais pergunta? Mas assim, Bia, falando agora um pouco também sobre... Antes de você finalizar, eu vou agradecer a Bia. Primeiro, te parabenizar pela tua Obrigada. coragem. Como eu disse, é admirável, porque... De mulher para mulher aqui. De mulher para mulher, é verdade. E, primeiro, parabéns pela coragem. Continue, não desista, apesar dos pesares, das bombas, das pedradas, porque eu aprendi nessa vida que árvore que leva pedrada é porque tá dando fruto. Exato. E ninguém atira pedra em frutos ruins, só atira pedras em realmente árvores que estão produzindo bons frutos. Então, continue. Independente das nossas diferenças, se você chegar, eu estarei torcendo por ti. E que quando você chegar, porque é uma questão de quando, eu acredito que existem pessoas que se sentem sim representadas por você e que vão te eleger para esse cargo, que você realmente governe para essas pessoas, né? Que você esteja lá legislando para essas pessoas de fato e que quando tiver lá, que essa briga de viés político fique para segundo, terceiro, quarto plano. Porque eu só acredito que a polarização só vai acabar quando isso acontecer. Uhum. Quando os nossos políticos eleitos chegarem lá e começar a governar para quem os elegeu e não pelo partido que os representa. Nem para ficar animando torcida. Eu acredito realmente que eu poderei torcer e virar e falar pro meu público realmente. Galera, existem pessoas que podem pensar diferente de nós, mas que quando chegaram lá não estavam levantando uma bandeira de um partido, mas estava realmente defendendo o público e o povo que o elegeu. Então, eu te desejo toda a sorte dessa campanha, que você realmente faça a diferença no meio onde você está. E sim, independente das nossas diferenças, eu me sentiria muito representada por ti, se você chegar lá na Assembleia. Então, é sobre isso. E você que é mulher, pense muito nisso nessa eleição. Então, entregue o teu voto para pessoas que representam aquilo que tu acredita, né? E deixe um pouquinho a polarização de lado para realmente poder olhar para pessoas que sentem a tua dor. Porque, às vezes, você vai votar em alguém por indicação de outra pessoa e essa pessoa nem sente a dor que tu sente. Você acha que ela vai te representar? Não vai. Então, eu acho que é mais para poder... Esse podcast sempre existiu para poder colocar pulgas atrás da orelha das pessoas e fazerem elas pensar um pouquinho. E é isso que a gente está precisando agora, de pessoas pensantes, que questionem as coisas sem receber e engolir do jeito que veio, né? Mas que elas possam pensar e pesquisar, gente. A era da internet está aí para que você pesquise todos os dados e realmente tire as suas próprias conclusões. Obrigada, viu, Bia? Eu que agradeço. Obrigada. Fechou, vou fechar. Mantemos aqui agora, exatamente, o doutor Diógenes vai voltar aqui pro turno, mas assim, ó, quando a Renata senta nessa mesa, muita gente perde o lugar, viu? Assim, ó, inclusive, Bia, né, muitos especialistas em marketing, né, colegas meus, comentam isso, que é uma verdade, né? A Bia é uma das poucas líderes sem mandato, né, que continua em evidência. Por quê? Porque tem uma rede organizada, uma comunicação organizada e não para, né? Ela não para de fazer política. Desculpa. O que é uma linguagem de petista? É segmentada só para um núcleo, só para uma bolha, que fala dos grupos de minoria, não desqualificando, obviamente, que tem o seu valor, mas tu consegue ampliar o leque. Mas sabe por que é? Que a gente amplia o leque? Porque a gente fala de fato para a maioria da população, porque as mulheres são a maioria da população, os negros são a maioria da população. Sim. Então é essa a diferença, porque eu coloco na mesa quem é de fato a classe trabalhadora que o Partido dos Trabalhadores precisa dialogar. Eu faço esse questionamento dentro do partido, porque a gente precisa voltar para a base, porque a gente precisa voltar a se comunicar com a classe trabalhadora, fazer a luta de classe, etc. Assim, mas vem cá, meus amigos. Mas eles estão... Quem são a base? Hoje, né? Quem é a base da pirâmide? O problema é que eles estão no marxismo de 1800 e... Quem é a base da população? Quem foi que garantiu a eleição do presidente Lula? Exato. Não, mas tudo bem, mas tem que modernizar esse discurso. É isso que eu me digo. Eu acho que foi esse o ponto. Assim. E a comunicação eu não tô desmerecendo. Consegue, né, conectar com a vida real, né? Exato, que é a vida real, exatamente. Porque como é que tu vai encontrar a solução para essa base, voltar a dialogar com ela, se tu não tá pronto para falar com mulher, se tu não tá pronto para falar com negro? Não dá.
É. E aí tu vem com essa questão de Marx, etc, etc. Meu amor, eu tenho que descer o Monte Serra para entrar no meu trabalho. Tu tá falando Tem que pegar o sério? busão, né? Tem que voltar para casa à noite. E aí, Que eu tenho como é que vai? Tá, mas ela já, assim, eu não sei, né? Não tava aqui, né? Mas ela já apresentou a trajetória dela. Sim, mas Tu é de Sara, né? sempre tem Eu sou pergunta natural que de pode ser feita. Criciúma. Criciúma. Isso, mas com 7 anos a gente foi pra Içara, pra Esplanada, e aí foi até lá. Tá, e esse upgrade agora, aqui em Florianópolis? O eleitor não tá pensando assim, e essa menina é a Carlita, a Carluxa do PT. São as proporções, né? As proporções de saindo do princípio que eu sou uma mulher catarinense e a capital é de todo mundo, né? A capital do estado é de todo mundo. Então, é um movimento muito mais natural do que o contrário, né? Faz muito mais sentido eu sair do interior e vir para a capital do que a pessoa sair da capital e ser candidata no interior. Então, natural. Ah, não, tá bom. No mundo globalizado que nós estamos, no mundo globalizado que nós estamos, é um movimento muito natural. Não, e não muda muito, tipo, claro, do Rio de Janeiro, da capital, você vir para Santa Catarina, é uma outra realidade, né? Agora, a gente falar da realidade de Floripa para uma realidade de Criciúma, não são realidades tão diferentes, não são sociedades tão diferentes. Claro, né? Os problemas não são tão diferentes. Criciúma, Içara, enfim, adjacentes. E assim, a gente está numa capital que mais da metade da população não é daqui, né? Sim. Sim, total. Dito isso... Não, mas eu acho que o ponto não é não ser daqui. Eu acho que isso não... Até considerando, e aí trazendo para a realidade do Carluxo, que eu fiz o comentário, eu acho que o problema não é ele não ser daqui. O problema é, muitas vezes, a vivência é outra, né? Não tem a vivência daqui... Do estado todo. Sim, porque aí são movimentos diferentes, realmente, né? Ele faz essa movimentação só pensando na questão política e etc., de eleição, numa leitura de proporção e reserva de mercado. Isso. Não, na verdade, é tipo garantir a cadeira, né? Entende que aqui tem uma reserva de mercado que garante a eleição para ele. Ponto. E como é que o PT está trabalhando para furar essa bolha? Convenhamos, aqui. Não sei se essa pergunta foi feita, tá, Renata? A Renata é boa também. Mas o que acontece? Florianópolis, o nosso estado aqui, ele já foi, em um dado momento, né, um estado que deu oportunidade para a esquerda, para o PT em específico. Né? Principalmente em 2002. Foi, né, proporcionalmente o estado que mais deu voto para o Lula. Ganhou em várias cidades. As grandes cidades do estado foram governadas pelo PT. Sim. Né? E o que tu acha que se dá... hoje existe em grande parte do público, né, uma certa negação ao PT, né, que desconsidera ouvir, sentar, conversar com uma pessoa que nem tu, dialogar... Por conta da sigla. Por conta de uma sigla, né? Não vê pessoas, vê a sigla. Então, o que tu acha, tu como militante, mano? Não sei se tu já, né, teve oportunidade de militar em outro partido, acredito que não me parece, não sei, né? Tá vendo? Mais um que acha que eu sou PT desde criancinha. Ela tem um jeitinho, ela tem um jeitinho. Ela tem um jeitinho. Eu era do PSD. Quem fala que eu sou a cara do PSOL. Exatamente. Então, o que acontece? E nada contra, obviamente. Mas o que tu acha, na visão como militante, que se dá essa negação de uma parcela da sociedade, da nossa aqui, catarinense, ao Partido dos Trabalhadores? A gente falou um pouquinho assim sobre isso, mas eu acredito muito que foi a criação da narrativa, né, por essa família inominável, que protagonizou esse momento e esse ódio ao Partido dos Trabalhadores. Então, o PT ele se transforma num inimigo que a gente precisa destruir. Sim. E a gente não está conseguindo desfazer essa narrativa, mesmo apresentando projetos, mesmo apresentando melhoria na economia, principalmente etc. aqui no estado, né? Por que será tão difícil, Bia? Tu acha que é uma questão política, é de comunicação? É um pouco de tudo, é um pouquinho de tudo, né? E é uma negação da realidade mesmo, e uma certa hipocrisia.
que a gente precisa colocar aqui. Como que um Estado que se diz tão conservador e de direita também é recordista em sugar daddy, em pessoas que fazem, sabe? Sim. Tem acesso à pornografia, enfim, religiosos que não sabem rezar um Pai Nosso completo. Então, Cheio de diamante. justo, cheio de amante, que praticam várias coisas. Então, assim, existe uma dose de hipocrisia aí colocada que a gente precisa rever, né? Eu acho que uma autocrítica, assim, famílias de fachada, né? Nossa, eu sou a tradicional família brasileira, etc. Mas não dorme com o marido há muitos anos, tá ali em quarto separado, só não separa para não dividir os bens. Sim. É isso mesmo que... Contratar um advogado. Não. Por um acaso temos bons aqui. Entendeu? Mas enfim, é uma narrativa que precisa se desconstruir. Ah, mas onde é que o PT falha? Bom, como é que a gente vai apontar esse dedo para essa galera? Então, precisa de muito tempo, né? Foram Sim. anos fazendo a construção disso, então com certeza vai levar anos. Sim. Eu tinha uma esperança de que em 2026 a gente já voltaria à normalidade da discussão política, não está acontecendo. Então, a gente vai levar ainda mais um período. Mas tu não acha que talvez o PT vai ter que ter um projeto executivo de resultado para isso talvez começar a acontecer? Mas Vamos nós já dizer, temos um projeto executivo de não resultado. a nível nacional. Calma, deixa eu concluir. Eu digo aqui nosso, em Santa Catarina, Recente, de talvez. que seja um laboratório. Claro, entendeu? é fundamental. Mas para isso a gente precisa furar essa barreira, né? A gente vai precisar, né, ter um mandato para poder botar isso em Claro. prática. Projetos, eles existem, o plano, ele existe, o partido está muito alinhado referente a isso, Sim. agora a gente precisa da oportunidade. Sim. E a oportunidade, ela só vai acontecer quando a gente alcançar um mandato. E para alcançar um mandato, a gente vai ter que desconstruir Sim. esse ódio ao Partido dos Trabalhadores que se instalou aqui e a gente não consegue desfazer. Especificamente em Florianópolis, né? Quais ações, estratégias que vocês têm pensado para isso? Porque você é vice-presidente aqui do partido, né? Ah, tu é vice? Eu sou vice-presidente do Quem que é PT, o presidente hoje? o Thiago Uhum. Oliveira. Aí tu é vice. É, Que legal. vice-presidente. Legal. Olha, eu acho que Florianópolis ela precisa voltar a pensar, principalmente na sua organização, com tantos prédios abandonados, em aproveitar esses espaços e fazer políticas públicas de acolhimento com essa população em situação de rua que a gente tem. A gente precisa achar uma solução rápida para isso e é só uma vontade política que falta e o entendimento realmente da problemática sobre isso. A gente tem, por exemplo, políticas que já foram usadas em governos de esquerda aqui em Florianópolis que foram completamente destruídas, como o Sextão do Povo, por exemplo, que trabalhava com essa faixa da Grande Florianópolis, da agricultura, que trazia diretamente do campo para o centro da cidade para vender a preço praticamente de custo. Então, dava um acesso à segurança alimentar para a população. Transporte, né? Numa outra Transporte discussão. público é uma discussão que a gente precisa ter, né? Repensar modais de locomoção. Como que a gente mora numa ilha que não tem transporte marítimo? Fica aí a questão. Eu vou dar um break para nossos apoiadores culturais terem Fiquem de olho na oportunidade. tela. E A gente já volta apoiem aí, ó. aqui para finalizar esse papo aqui com essa querida. Acompanhem, pessoal. Valeu. Fiquem ligados. Desculpa interromper o teu podcast, mas eu preciso falar do Instituto Otovida. O Instituto Otovida é uma associação sem fins lucrativos, situada aqui na Avenida Governador Ivo Silveira, em Capoeiras. O Instituto ele é responsável pela saúde auditiva de 64 municípios aqui de Santa Catarina e estamos abertos aí de segunda a sexta-feira. A gente tem otorrinos, fonoaudiólogos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Otovida pode visitar o nosso site institutootovida.com.br, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser nos ajudar também pode entrar em contato conosco. O Instituto Otovida ele também possui atendimento particular e convênios. Atendemos praticamente todos os planos de saúde. Quem precisar se consultar, qualquer problema, pode entrar em contato conosco no telefone que vai aparecer aqui. Fala, pessoal, estamos de volta, continuando esse papo aqui. Bia, desculpa o atraso, vem cá, vamos nos despedir dela. Desculpa o atraso, tive compromissos inadiáveis. Para mim seria um prazer inenarrável
Porra, tô... Ó, Bonita tá agora. bonito demais esse doutor. Poder te entrevistar, poder conhecer a tua trajetória. Há muito tempo eu já vinha pedindo pro Maurício fazer esse convite, estender para ti. Acho que você é uma potência do PT. Acho que o futuro do PT passa por você. Por N situações, N possibilidades que vão surgir com certeza. O PT é um partido muito forte, em que pese haver, desculpa, uma certa desconstrução do partido aqui no estado, haver uma certa aversão de algumas pessoas. Acho que você vai ter um futuro na política e com certeza você vai ter um mandato, minha amiga. Isso Deus te aí. ouça. Não é verdade? Pode ser nessa eleição ou na próxima, porque você vai ser um instrumento de efetivação de política pública e tu está sendo treinada para isso, né? Todos nós, bem ou mal, em algum momento a gente exerce isso. E é um ensinamento muito bom, né, de ambos os lados. E eu desejo muita sorte para ti. Muito obrigada. Viu? Que tu continue aí atuando como você faz. E eu acho que a boa palavra é o equilíbrio. Tu é uma mulher muito equilibrada, que tem... Eu acho que ela deveria ter participado do nosso Debate. debate Mas a gente anterior. vai promover outros, né, não. Diógenes? Não, com certeza. Mas eu vou chamar uma turma do PL, assim. Olha, a última do PL que debateu comigo em 2022, eu participei de um debate que eu ainda estava como pré-candidata. Não, estava federal, não era vice ainda. Era pré-candidata federal. E aí eu debati com uma pré-candidata, se eu não me engano, ela era pelo PL, enfim, era de direita, e era justamente nessa lógica. Ela desistiu da candidatura 2 semanas depois. Tadinha. Tadinha. Não é essa a intenção, assim. A gente quer expor os lados. O que foi isso? Mas assim... Eu acredito que os debates deveriam realmente servir para as pessoas analisarem se elas estão prontas para essa disputa. Claro. Porque assim, ó, se elas não conseguirem lidar com um debate onde ela tem que realmente defender aquilo que ela acredita, né? E ouvir o contraditório, ela também não está preparada para uma Câmara dos Deputados, né? Assim, a gente teve aqui um aprendizado muito legal, foi com o Camazão e o deputado Alex Brasil, né? E eu achei que, claro, foi o primeiro, a gente pode sempre melhorar, ajustar uma coisa, mas foi muito bom pro primeiro. Vocês vão acompanhar aí e eu vou te chamar. A gente vai te chamar no período de eleição. Aqui é um podcast muito aberto e o que prevalece é o diálogo. É isso, é importante. Não importa qual lado, a gente namora com todo mundo. É legal. E o legal é construir um diálogo firme, né? Ético. Eu acho que esse é um caminho para a volta da normalidade que a gente tanto tá querendo, sabe? Colocar realmente essas figuras nesses locais para ver que não é esse bicho de 7 cabeças todo, sabe? Que eu não quero barraquinhas de aborto em cada esquina, que não é isso que eu busco, que sabe? Que ninguém quer invasão de casa de ninguém, que não existe kit gay, que não tem mamadeira de piroca. Eu ia falar. Entendeu? Porque aí no debate que tu começa a perceber que, pô, o bicho não é tão grande assim, é desse jeito. Eu concordo. O Diógenes falou que você é uma potência do PT. E eu vou te dizer, Diógenes, ela é uma potência. Independente de onde ela estiver, ela é uma potência. Hoje a simpatia dela é o PT, né? Porque eu acho que está em falta de mulheres potentes. Então, sempre que eu encontro uma mulher potente, eu admiro, independente de qualquer coisa. Legal. E vou aproveitar, né, o palco aqui do Teles Fonseca Cast para te convidar para o meu quadro Poder em Pauta. Lá a gente fala somente sobre política. Lá eu consigo explanar um pouquinho mais sobre alguns assuntos. A gente realmente entra num debate, mas principalmente a gente converge em muitos assuntos. E eu acho que política é sobre isso, gente. A gente não discorda 100% de alguém e nem concorda 100% com alguém nunca. Exato. Né? E por que na política a gente acha que eu tenho que votar em quem eu concordo 100%? Não existe essa pessoa, né? Pra finalizar, que eu tenho que buscar meu filho na escola. Quando começa essa onda do bolsonarismo, ainda antes dele ser candidato a presidente, o pai do Hugo, quando ele vai conhecer o meu pai, ele fala, pô, tem um deputado federal que eu acho massa, não sei o que, Jair Messias Bolsonaro. O pai olhou pra ele e tal, depois quando ele foi embora, eu falei assim, olha,
não tem como isso dar certo. Aí eu, ai, pai, imagina. Uhum. Porque dentro de casa a gente sempre discutiu, divergiu e depois passa o arroz, pega o feijão, normal. E ali eu comecei a me dar conta de que a gente estava entrando realmente num momento muito obscuro, porque essa relação, ela foi pautada pela questão política o tempo inteiro. Briga. E assim, sabe? Ah, porque o pai defendia Dilma e ele criticava e chamava, sabe? Porque bandido defende bandido, bandido é, umas coisas pesadíssimas, assim, cara, não é possível. Eu vendo a minha novelinha, eu tava só vendo a minha novelinha, tranquila. Era um problema. Uhum. Globoide, e que não sei o que, eu assim, não é possível, não é possível. Aí, a partir disso, eu assim, cara, Uhum. realmente não tá dando para divergir nesse momento, ficou muito complicado. Eu tô ansiando pela volta da normalidade, da gente poder divergir, voltar a dizer, ai, tá, tu é A, eu sou B, tá tudo certo, vamos para casa, o que que tem para comprar, sabe? Sim. Uhum. Tá É bom. isso, e volta ao normal. Mas, enfim, voltaremos um dia. É isso aí, Muito gente. obrigada. Vocês acompanhem esse episódio aqui com essa mulher potente, É verdade. tá? Ela tem muito a ensinar. E nos acompanha aí, se já não fez Se inscreve nesse aquela canal. inscrição. Ó, nós por que favor. gerenciamos isso aqui, hein? 50% das pessoas que assistem esse canal não se inscrevem. É, E esse cara aqui, ele tá investindo tempo, ele tá investindo É, dinheiro, ele por tá favor. investindo muita coisa para levar esse tipo de conteúdo para favor. você. Então, o mínimo que a gente espera é que você se inscreva nesse canal e ative as notificações para assistir os próximos episódios que estão sempre incríveis. se não seguir, ela vai até a tua casa brigar contigo. Gente, obrigado, tchau, até a próxima. Valeu, gente, valeu, obrigada.